A fofoca incomoda muita gente, mas pode ser que você seja a pessoa fofoqueira no trabalho. Mas eu não tô aqui pra julgar, eu quero apenas te dar dicas para que você lide e resolva esta situação de uma vez por todas. Vamos lá? A primeira dica para lidar com essa situação é fazer uma autoanálise, é olhar para o que está aqui por trás dessas lentes. Isso porque se você acha que no seu trabalho tem bastante fofoca e panelinha, você tem cerca de 50% de chances de estar errado. Porque pode ser que o que você está chamando de fofoca e panelinha seja um bom relacionamento interpessoal entre um grupo de pessoas. E você está julgando a situação de uma forma inadequada. Nós, seres humanos, temos uma certa dificuldade de lidar com a rejeição. Não é legal para a gente ficar excluído de um grupo. Nós tendemos a nos relacionar melhor em pequenos grupos. Então, quando a gente está de fora daquilo ali, a gente é excluído dessa situação, a gente pode criar estratégias alternativas e histórias para justificar esta exclusão. Então, pode ser que a situação que você está enxergando como inadequada não passe de uma percepção pessoal sua. E aí é que entra a inteligência emocional e a maturidade para analisarmos a situação de uma maneira racional. Analise racionalmente se as atitudes dessas pessoas que vocês estão considerando como fofoqueiras ou da Rádio Peão, elas se repetem com outras pessoas ou se é só com você? Será que as coisas só acontecem com você? A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Provavelmente é você que está interpretando a situação de uma maneira inadequada se todos os problemas do escritório, do trabalho sempre acontecem apenas com você. E se você tem certeza de que sempre acontece apenas com você, aí eu levanto até uma outra bandeira. Qual é a sua parcela de responsabilidade para se permitir estar nessa situação? Será que as pessoas fazem fofoca só sobre você? A Rádio Peão, só fala sobre você? As panelinhas sempre excluem você? Por que é que você se permite estar nessa situação? Será que você não teve nenhuma atitude inadequada ou você não tem um comportamento que incentive isso nas pessoas? Todo mundo sempre tem uma parcela de responsabilidade nas coisas que acontecem na sua própria vida. Então, este pode ser o momento para que você reflita qual é a sua responsabilidade, o que você pode fazer proativamente para mudar essa situação. E lembre-se, ninguém é perfeito. Você não é perfeito. A pessoa que está falando teoricamente sobre você também não é uma pessoa perfeita. Todo mundo tem seus pontos positivos e negativos. E é difícil nos colocarmos nessa situação de juízes da vida alheia sem colocar os sapatos das outras pessoas, sem estar por trás das lentes delas, sem entender o que é que levou essa pessoa a ter esse tipo de comportamento. A segunda dica é: evite falar desnecessariamente. Para pessoas extrovertidas e que gostam de se relacionar muito com os outros, essa dica pode ter um pouco mais de desafio. Mas aqui não quer dizer que você deva se fechar para o mundo, se fechar para a sociedade, não ter amizade no trabalho. Não é isso que eu estou colocando nessa situação. O ponto é, você precisa pensar no impacto das suas palavras. Qual é o valor agregado daquilo que você está falando? Será que você não está expondo uma situação inadequada ou agindo de uma maneira um pouco chata ali para os seus colegas, tendo uma verborreia, falando muito sobre tudo, descrevendo muito sobre as coisas? Quem muito fala, pouco tempo tem para pensar, para refletir. Você perceber? Pronto, já foi, já falou, agora não tem como voltar atrás. E aí quando você vai tentar explicar, pode até ser que você se embole mais. Então evite falar desnecessariamente, especialmente se você estiver falando da vida de outras pessoas. Eu entendo que às vezes é interessante você se inspirar, você se alegrar ao comunicar algumas coisas sobre outras situações e tudo mais, ser portador das boas notícias, mas pense sobre o quanto essa atitude nossa não invade a privacidade do outro. Se um colega não contou que vai casar, ou uma amiga não contou que vai ter um filho, que está grávida dentro do trabalho, por que é que você é o grande escolhido ou a grande escolhida para levar essa informação para outras pessoas? Por que é que você não dá a oportunidade da pessoa expressar ou contar ou escolher o melhor momento para compartilhar essa informação com outras pessoas? Será que a gente não está invadindo a privacidade do outro, tirando o direito do outro, quando a gente fala sobre a vida dela ou compartilha algum dado da vida dela
dela que ela por si só não teria compartilhado? O que é que isso agrega nas nossas vidas? Se a gente fala muito sobre outras pessoas, isso diz mais sobre nós do que sobre outra pessoa. Até existe um ditado que fala sobre isso. Qual é a nossa necessidade, né, de estarmos falando o tempo todo da vida do outro? Será que a gente não tem coisas mais interessantes a serem feitas do que ficar vigiando a vida do outro? Será que não temos nenhuma atitude mais positiva para exercer quando estamos no meio de outras pessoas? Então, esse é um ponto muito importante para pensarmos. A terceira dica é: seja transparente. Essa dica exige coragem e é por isso que pessoas que não são corajosas ou são muito inseguras têm dificuldade para lidar com a transparência e pode ter maior probabilidade de agir de uma maneira considerada como fofoqueira ou provocadora de panelinhas. Quando você age com integridade e com clareza e com transparência, você se expõe a situações que te deixam às vezes numa saia justa. Isso porque agir com transparência significa enfrentar os nossos medos, ainda que isso nos dê uma sensação de mal-estar ou um nervosismo. O que é que isso quer dizer na prática? Se você é uma pessoa que já fez fofoca sobre outras pessoas, tenha coragem de chegar para a pessoa e admitir. Se tiver uma situação de mal-estar, tenha coragem de chamar a pessoa e contar as suas percepções sobre ela. E aqui eu imagino que todo mundo na vida já tenha sido fofoqueira em algum momento. Eu já fui fofoqueira em algum momento, mas eu aprendi com inteligência emocional, com maturidade, a lidar com essas situações. Aqui não existe santinho, tá? Todo mundo já teve essa atitude inadequada em algum momento na sua vida. O que muda e o que nos torna uma pessoa fofoqueira ou não é o quanto nós estamos dispostos a mudar essa situação, o quanto nós estamos dispostos a empenhar energia para implementar hábitos que são considerados como mais saudáveis. E a fofoca certamente não é um hábito saudável. Então tenha coragem de esclarecer a situação. Se você soube que alguém está fazendo fofoca sobre você ou está te excluindo, sente com essa pessoa e explica a situação. Não julgando o outro, mas uma perspectiva empática de entender. Então, se você sabe que fulano de tal está te excluindo ou falando alguma coisa sobre você, chama a pessoa e fale: oi, fulano, tudo bem? Não sei o quê. Então, eu tenho me sentido assim quando eu vejo você tendo esse tipo de comportamento. Eu gostaria de entender se tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar isso. Então, se coloque à disposição para resolver esse problema, porque o maior interessado em lidar com isso é você, por sua reputação, pelo seu bem-estar. Então, não coloque a culpa no outro, seja protagonista da situação. Se coloque à disposição para entender o que está levando outra pessoa a fazer isso. Você vai perceber que na maioria dos casos a situação vai se desfazer ali mesmo, porque outra pessoa dificilmente vai ter essa coragem, né? Vai ter esse ímpeto de falar ou de te acusar de alguma coisa na cara. Então, isso vai incentivar entre vocês dois, né? Entre vocês duas, um relacionamento mais claro. Não quer dizer que vocês vão se tornar amigos, mas você vai passar a situação a limpo e vai se deixar à disposição para resolver esse problema. Lembra do que eu falei lá atrás no vídeo? Não existem pessoas perfeitas. E todo mundo já teve uma atitude inadequada pelo menos uma vez na vida. E não cabe a nós julgar todo o comportamento de uma pessoa por causa de uma única situação isolada. Então a gente precisa ter esse cuidado para lidar com essa situação. A quarta dica é: invista o seu tempo em outras atividades. Se você é uma pessoa que participa de vários projetos legais, que consome notícias, ou que lê, ou que vê filmes, que vê séries, ou que tem outras atividades, você tem sempre um assunto para falar e não precisa ser a vida do outro, não precisa ser sobre como excluir o outro, o colega. Então, se você tem outros interesses na sua vida e tem outras atividades, dificilmente vai fazer sentido você ficar falando da vida do outro. Até porque tempo é dinheiro. Para algumas pessoas o tempo vale mais do que dinheiro. Então, quando você está centrado no outro, em denegrir a imagem do outro, você está perdendo dinheiro. Não faz sentido, não é benéfico para nenhuma das partes. A fofoca e a panelinha tanto é negativo para você quanto é para o outro. Então, algumas atitudes nossas podem interferir nesse processo. Quando você estiver numa situação na qual existir alguém falando mal de um terceiro que não está presente para que possa se defender, elogie a pessoa, ou mude de assunto, ou traga uma nova perspectiva.
Aqui tem duas coisas que podem acontecer se você investir o seu tempo em outras atividades, se você quebrar esse ciclo. A primeira dela é que quando você estiver falando bem do outro, que não pode estar se defendendo naquele momento, você vai levantar uma outra perspectiva, você vai quebrar o clima naquele momento e você vai fazer com que algumas pessoas se toquem que ninguém é perfeito, que o outro também tem qualidades e que às vezes aqueles defeitos que as pessoas têm e que nos chamam a atenção podem não ser um defeito tão grande para ela, e quem somos nós para julgar, né? E a segunda coisa que pode acontecer é as pessoas te verem como uma pessoa atualizada. Olha, eu já exercitei essas dicas. Eu exercitei uma das dicas que era falar sobre coisas diferentes para quebrar um ciclo de fofoca de uma empresa que eu participei. E o resultado foi top, foi incrível. Por quê? Quando eu começava a trazer outros assuntos, as pessoas falavam: nossa, mas a Jamile é sempre atualizada, ela tá sempre por dentro das coisas, a gente sempre aprende alguma coisa com ela, e eu aprendi muita coisa também com outras pessoas, e eu tava crescendo. Tem informações que eu aprendi naquela época que eu usei pra toda a minha vida, e se eu tivesse centrada em fofocar sobre os outros, em falar mal dos colegas de trabalho, do chefe, por aí vai, o que eu teria ganhado hoje, anos depois de ter trabalhado nessa empresa? Nada, não ia me agregar em nada, é um tempo perdido que não serviu pra nada. Então a fofoca é uma perca de tempo, é uma perca de dinheiro, pode indicar insegurança da nossa parte se a gente está participando, né, que precisa rebaixar o outro para que nós sejamos exaltados, pode indicar uma insegurança ou um problema que a gente tenha com a rejeição. Então não faz sentido. Se você tem um problema com o outro, você não gosta da atitude do outro, senta e conversa. Se você sabe que tem alguém fofocando sobre você, senta e pede feedback. É preciso ter coragem para quebrar esse ciclo. E eu incentivo você a tomar essa atitude. Não é fácil, não é só porque você vê esse vídeo que você vai falar: ai, pausei o vídeo e vou resolver todos os problemas agora. Não, pode ser que você tenha que voltar aqui para rever, pode ser que você amadureça um dia, 2 dias, sei lá quanto tempo antes de tomar essa atitude. Não é simples, eu já passei por uma situação assim, então eu não vou aqui mentir para você, né, em troca de likes, mas é possível. A gente tem que ter coragem de enfrentar essas situações e resolver os problemas, tá? E se você já passou por uma situação assim, ou você já tentou alguma dessas dicas, ou alguma coisa que não foi descrita nesse vídeo, eu te peço, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque assim a gente vai melhorando o conteúdo, vai aprimorando e vamos trabalhando as questões da vida pessoal, de carreira, para termos uma vida mais saudável, para termos uma vida mais equilibrada, termos mais autoestima e mais bem-estar, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Eu quero convidar você também a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, onde você vai receber notícias de cursos, vai receber os meus vídeos também. O nome do grupo é Grupo da Mili e o link vou deixar aqui na tela, mas é Jamile Lima Pio. Eu espero você lá. Tchau, tchau!